E assim eu fazia. E o pastor Cisino, um dia tinha um pastor que disse assim: irmãos, eu prego, eu ensino, eu doutrino, eu visito, mas, irmãos, eu não tenho jeito de chegar a entregar um folheto. Ele foi sincero, aquele irmão. E o pastor Cisino disse: o quê? Você sendo um pastor, você tem vergonha de entregar? Não, eu não tenho vergonha, eu não tenho jeito. Você precisa se converter. E o pastor Cisino deu uma surra nesse coitado desse irmão. E esse irmão quis ficar meio revoltado, porque não entendeu porque ele estava falando severamente. E o pastor Cisino foi em cima. E Deus deu uma autoridade para esse pastor, para o pastor Cisino. E o fogo pegou. E aquele irmão pela qual tinha sido exortado, ele caiu de joelho com as duas mãos para o céu e disse: orem por mim, porque ele viu o fogo da chama do Espírito Santo que estava sobre a pessoa do pastor Cisino Bernardino. E eu era um jovem ainda, que o meu pastor me convidou, o pastor Valdomiro Souza, pela qual eu amo, não sei se é vivo ou não. Ele me convidava porque via em mim um potencial muito grande. E hoje, se ele está vivo, ou se já foi para a glória, o trabalho dele não foi em vão. Amém? Então eu fui, pelas últimas vezes que ele estava vivo, e quando eu cheguei nos Gideões, eu fui quarta-feira, porque era meu estudo em Joinville, na faculdade, era as quartas. Eu disse: eu não vou para casa, eu vou lá para os Gideões. Eu tinha um carro que eu podia dormir ali dentro, deitava os assentos, não precisava pagar hotel. E eu cheguei, estacionei um carro num lugar bem próprio, perto de banheiro. E eu assistia de manhã 2 sermão, às vezes um só, de tarde 2 e de noite também um só. Mas tinha 2 local, um na igreja e outro lá no estádio. E vinham esses homens de longe, pregadores. Mas quando chegou sábado, que a multidão se aglomerou-se, vinha gente do Brasil inteiro, mais de São Paulo, caravanas e caravanas. E um determinado dia eles ficavam quase 1 hora, irmãos, pedindo dinheiro. Um determinado dia teve um cidadão que teve uma coragem que disse: eu recebi uma revelação que hoje Deus vai nos dar 500 mil real. E quem vem aqui que dá 10 mil real, 100 pessoas, 10 mil real, já são 100 mil. E ele foi apertando, ficou mais de 2 horas. Não, porque Deus não me engana, porque eu orei, papapá e papapá. E aquela turma, uma turma saía, outra voltava, porque 2 horas pedindo dinheiro, meu querido irmão. Até 10 real. Que cara de pau. Duas coisas que eu pensei, sinceramente. Eu vou saber onde estão botando esse dinheiro, eu vou assaltar, vou roubar. Esse foi meu primeiro pensamento. O segundo pensamento que eu pensei, eu disse: esse camarada está extremamente endemoniado. E antes que eu pecasse contra Deus, eu digo: Jesus, eu não vim aqui viajando 200 quilômetros e eu tenho mais 300 para chegar em casa. São 500. Para eu ver essas... Nunca mais. Eu tinha até aqueles envelopezinhos que diz para ser um patrocinador, sustentar missionários aqui, lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá. Joguei fora. Deu para entender? E quantos irmãos no Brasil afora
ainda são fiéis dos Gideões. Tem mais um exemplo a ser tratado. Eu disse, eu não vou dar o dinheiro para os Gideões, vou dar um dinheiro para um missionário que saiu próximo da nossa casa, que foi lá para o Amazonas, para lá. Ele disse, não pode mandar dinheiro para ele. O dinheiro precisa passar por nós. É o controle nosso. Eu disse, não, eu quero dar para ele, eu quero o endereço dele, quero ter... Não temos. Não pode. Depois fui saber que se eu desse R$1.000, 90 ficava ali e 100 ia lá para o outro lá. Eu sempre tive bastante dinheiro, pela misericórdia de Deus. O primeiro carro que eu tive em 71, modelo 71, é um carro novo, Ford Corcel, ainda de cruzeta. Eu dei para a obra missionária. Todo mundo no estado de Santa Catarina queria me conhecer. Isso naquele tempo não tinha telefone. E não faltou gente para visitar o pastor da sede, para saber quem era o irmão. E de repente chegava aqueles caras de pau, sem vergonha, me conhecendo, pensando que eu era um rico empresário, e via a minha casinha e eu andando de bicicleta. Eles olhavam assim, olhavam para minha cara, eles olhavam para minha cara assim e disseram, esse é um tanso, esse é um bocó de mola, esse é um coitadinho. Sofri, irmãos. Eu só não jurei de dar nada para a igreja, porque o que eu não dava para a igreja, eu dava para o reino de Deus. E Deus me multiplicou tanta bênção na minha vida, que teve momentos que eu não tinha um carro, tinha 5 carros. Eu não tinha uma casa velha. Eu tive 10 casas de material boa. Né? Agora eu tenho culpa que Jesus me ama. Se as coisas vinham nas minhas mãos, eu orava a Deus, ficava 1 mês, 2 meses esperando. Deus confirmava e eu fazia o negócio. Deus me mudou, irmãos, de cavador de buraco e roçador de mato, aonde tinha marimbondo, onde tinha cobras, para um gerente na empresa onde eu trabalhava. Claro que o salário vai quadruplicar, muito mais. Deixa quieto. Mas nunca precisei estar em cima de púlpito fazendo campanha de dinheiro. Pegava uma igreja com 4, 5 membros, uma salinha ali, e terminava com 100, 150, e construindo igreja. Quando estava tudo pronto, aí os líderes, temos que tirar o Alma daqui, porque ele está tomando a metade da cidade. Na congregação dele está entrando mais dinheiro que na sede. E até lá na minha casa, influenciar a minha filha. Não, é a mesma coisa. Aqui na sede ou lá, mas porque o livro caixa da congregação dava mais alto que na sede. Era uma subsede. Já pensou se eu saísse da igreja, me rebeliasse e montasse o ministério? Eles iam ficar com a metade dos membros, a metade da despesa. Não daria de comprar carro novo, ar-condicionado e um caixa 2 que chamava-se Missão, que nunca pagava um missionário. Só da minha congregação saía de 1.000 a 1.500, 1.700 reais por mês. E onde estão os missionários? Caixa 2. Tudo isso eu passei. E aqui nós vemos, meus irmãos, que os prejuízos têm se alastrado para a evangelização e o conhecimento dos fiéis. E o povo vive, meus irmãos, que nem piolho. Quando não tá na cabeça de um, cai no chão e morre a míngua. E por reduzir o ensinamento da palavra de Deus na igreja, irmãos, sem a hermenêutica bíblica, sem fazer uma exegese bíblica, e falando bastante baboseira,
surgiu vários segmentos também evangélicos no Brasil. Está todo mundo botando uma gravatinha, meus queridos irmãos, e se dizendo pastor, mas a essência da doutrina da palavra de Deus não existe. Pego, meus queridos irmãos, alguns textos, principalmente no que tange a parte financeira, e largam porretes. Outros se baseiam, meus queridos irmãos, só em uso e costume. Outros se baseiam somente no Velho Testamento, tabernáculo da fé. Outros se baseiam que somente Jesus salva. Outros se baseiam que somente o batismo tem que ser em nome de Jesus, não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros se baseiam que se não guardar o sábado vai para o inferno, só os sabatistas que vão para o céu. Outros dizem que somente os 144 mil. E aonde fico eu, Jesus? Aonde vive o verdadeiro cristão? Se um diz que só Maria salva, outra diz só a Iemanjá, outra só diz a Aparecida do Norte, a Aparecida do Sul, ou a Aparecida do Centro, da esquerda. Que pouca dá vergonha. Isso já não é mais um vexame, é um escândalo. Eu penso assim, meus queridos irmãos, como é que Deus está olhando, irmãos, para esses elementos que estão só em busca de adeptos, para angariar dinheiro para si próprio. Tem uns assim, irmãos, eu conheço casos, já falei aqui, eu acho, que se tu não pagar o dízimo, tu não toma Santa Ceia, porque ladrão não entra no reino do céu. Já falei a questão da falecida irmã Maria Padilha, uma senhora, era um casal de indígena, viajavam 4. Passei agora, semana passada, por lá, contei para minha esposa, por aqui, aquela irmã passava gorda, com 130 quilos, junto com seu esposo, devagarinho, saía às 3 horas da tarde, às 4 horas da tarde, ia parando, até chegar na igreja, começava às 6 horas da tarde, aos domingos, e foi levando o seu dízimozinho, porque era culto de ceia, não perdia, podia perder culto de ceia, porque se perdesse um culto de ceia, Deus não ia abençoar, e fazia aquele malabarismo, porque sabia que no culto de ceia era obrigado levar o dízimo. E a irmã era analfabeta, não conhecia dinheiro, e não sabia fazer conta, e daí ela iam no mercado, eles compravam aquela mortandela grande assim, porque era a carne mais barata e mais gostosa, comia com pão, comia com polenta, comia com arroz, comia com batata, com aipim, tudo era mortandela. E os ovos que as galinhas davam. Então, e era mais barato que a própria carne. E aí ela comprava aquilo, mas aquilo era caro. E ela não sabia fazer conta, e ela dava o dinheirinho dela da aposentadoria, que já estava... E dava lá assim, o camarada contava assim, e entregava outro para ela, e dava o troquinho e tal, e mais umas balinhas, e ela ia para casa. E ela na farmácia comprava o remedinho dela, aquelas coisinhas para dor de cotovelo, dor de croque, paixão recolhida. E aí ia para casa. E aí levou o dízimozinho. Ela não sabia fazer a conta de dízimo. E levou uma mãozinha cheia de trocado, porque os outros iam pegando os 100, entregando os 10, entregando os 2, o 1. Ela não sabia fazer conta. Todo mundo sabia que ela não sabia fazer conta de dinheiro. Então tinha uns que davam troco fiel, tinha outros que não davam. Os malandros. Tadinha. Seu esposo também não conhecia uma palavra, não conhecia dinheiro. Sabia que era aquilo, mas fazia conta, não sabia. E ela levou aquela mãozinha cheia de dinheiro assim para pagar o dízimo na Santa Ceia. E quando o malandro lá, o consagrado homem de Deus, pegou, contou aquele dinheiro, claro, ele sabia que não era 10% de R$1.200 ou 950, que era na época. E ele disse, mãe, isso aqui é o seu dízimo? É, meu irmão, graças a Deus. Viajei 4 quilômetros para chegar aqui, mas está aqui. E ele olhou e disse, isso aqui não é dízimo.
E deu uma bronca nela e disse que ladrão não entra no céu. E a irmã está proibida de tomar Santa Ceia. E o Chiquinho, o esposo dela, não escutou, não viu a festa que o outro fez. E ele gostava de tocar um violão na igreja, ele tinha um ouvido para o violão que, nossa, ele conhecia todas as posições, mas nunca tinha um discernimento de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas quando a irmãzinha ia cantar um corinho, qualquer hino que cantasse na igreja, ele já pegava assim, ó, zupa, já pegava na altura certa e tocava uma destreza no violão, tudo de ouvido. Nunca leu Não. E o violãozinho dele estava sempre bem afinadinho, ia para a igreja cantar os corinhos, cantar tal, os hinos. E ela esperou, e olhou para o Chiquinho e fez assim para fora. Ela nunca saía da igreja. O Chiquinho só com um olhar sério. E obedeceu ela. E ela saiu e fez, ó, sinal, ó. Mas era perto, recém. E a ceia, minha velha? Ele pensou, de certo, a minha velha está apurada, vai no banheiro, alguma coisa ela quer me contar. E ele deixou o violãozinho assim fora, dentro da igreja. E quando ele saiu, ela disse, vamos para casa, Francisco. Não, vamos para casa, Francisco. E ele voltou, pegou o violãozinho, se despedindo dos irmãos aqui. E o malandro lá de cima olhando com ar sarcástico. E ali já era noite, irmãos, escuro. Eu digo 4 quilômetros, para não me dizer mentiroso, era 5, 6. E foi aquele casalzinho de velho. Maria, o que deu, Maria? Nada. E o violãozinho tocando pela estrada. E a irmã Maria adoeceu. Eu morava a aproximadamente 50, 60 quilômetros, eu senti de Deus de orar pela irmã Maria. Eu disse para minha esposa, eu preciso ir lá na casa da irmã Maria orar por ela. E o Espírito Santo me incomodou uma semana, até que eu escapei e fui sozinho. Cheguei lá na casa da irmã Maria, vou contar ligeiro, porque as horas se passam de novo, meu Deus. A irmã Maria estava trancada no quarto doente. Bati, até que um gemido lá dentro do quarto. Irmão José, entre, irmão José. Fui descobrir, a tristeza invadiu a sua alma, porque ele disse que ela ia para o inferno, se não desse o dízimo correto. Ela nem sabia quanto tinha de dinheiro ali, porque era um punhado de dinheiro de miúdo. Eu agora fui tirar da cabeça dela, orei por ela, ungi ela, ela foi renovada pelo Espírito Santo, começou a falar língua estranha e se colocou de pé. Ele disse, irmão José, me dá licença que eu vou me trocar, vou fazer um café por mão. Eu saí do quarto. E quando ela foi agradecer a Deus pelo café, a glória de Deus desceu, porque fazia uma semana, irmãos, que não descia nada. Quando o Chiquinho chegou em casa, era aquele barulhão. Ele pensou, minha esposa está delirando, porque só gemia num quarto escuro. Aí deu comigo com os olhos cheios de lágrimas, agradecendo a Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus, irmãos. Como é bom tirar uma ovelhinha das garras desses lobos. Se cada pastor, se cada líder religioso lesse Ezequiel 34, o mundo seria diferente. E se viesse uma ditadura no Brasil, ou qualquer ordem, que os ricos fazendeiros, pastores e ministros perdessem a riqueza que tivesse e não fosse mais assalariado, tivesse que trabalhar pela fé, fecharia 80% a 90% das igrejas no Brasil. Porque a maioria deles,
trabalhem só pelo dinheiro, não por amor ao Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, irmãos. Ah, meus queridos irmãos, Deus tem me colocado tanta coisa na minha cabeça que eu não consigo ler o versículo da palavra, eu não consigo. Mas se Deus quiser, devagarinho, eu vou abrir o olho de muita gente. Não que você saia da igreja. Se você se desvie. Mas que você, a partir de hoje, meu irmão, você vai servir a Deus de uma maneira diferente. O Senhor vai abrir o teu entendimento, os teus olhos espirituais, para que você saiba com quem está lidando. Me diga com quem andas, eu te digo quem tu és. Já volto já.